Olá a todos, eu me chamo Júlia Dávila Santa Catarina, eu sou mestranda no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito, Cidadania e Atores Internacionais na UNO Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Então, a pesquisa que eu vou apresentar hoje para vocês, ela foi realizada em conjunto com as professoras doutoras do programa de mestrado. Professora doutora Odisseia Aparecida Paludo Fontana e professora doutora Silvia Zelame Rigo Mosqueta. E a pesquisa tem como tema o acesso à educação no Brasil, direito da criança imigrante. Então, o ambiente escolar, ele é, antes de tudo, um espaço sociocultural, onde se transmite cultura e conhecimento. E por essa razão, a inserção das crianças imigrantes o enriquece e aproxima culturas e realidades distintas, criando uma oportunidade ímpar de desenvolvimento integral. A escola, ela deveria ser o local no qual os estudantes fossem estimulados a conhecer e refletir sobre o diferente, a compreender que cada grupo, cada ser humano possui a sua particularidade e que estão todos inseridos no mesmo contexto. Neste viés, observa-se então a importância da escola no processo de acolhimento e de inserção do imigrante na sociedade, uma vez que ela é o primeiro local, depois da família, com o qual a criança estabelece vínculos afetivos. Então, essa pesquisa ela tem como objetivo geral identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil. Como objetivos específicos, temos analisar as atuais características dos movimentos migratórios, sobretudo no Brasil, apontar os direitos à educação aos quais as crianças devem ter acesso e identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil, a partir de experiências escolares que possuam alunos imigrantes. Então, a metodologia. A pesquisa ela aconteceu por meio do método dedutivo, com uma abordagem qualitativa e com o uso da técnica documental e bibliográfica, pelo estudo de legislações, doutrinas, artigos científicos e dados fornecidos pelas plataformas digitais da Unesco. Então, passamos agora para o primeiro tópico do artigo, que se denomina os atuais fluxos migratórios e a entrada de imigrantes no Brasil. Então, desde 1530, o que foi o início da colonização brasileira, até os anos de 1930, o Brasil ele passou a ser conhecido como um país de acolhimento dos povos e busca de oportunidades. Porém, após esse período, ele deixou de incentivar a vinda de imigrantes. Foi nos anos 2000, com a crise econômica mundial e a estabilização da economia brasileira, que o país voltou a ser um país de acolhida de imigrantes. E eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2018 tornaram o Brasil um local com muita visibilidade para a imigração. Então, em 1990, o número de imigrantes no mundo era de 153 milhões. E no ano de 2019, haviam 272 milhões. Então, um estudo feito pela Organização Internacional para as Migrações, a OIM, no ano de 2020, aponta que esses 272 milhões de imigrantes representam cerca de 3,5% da população mundial. E que dentro desses 272 milhões de pessoas, 31 milhões são crianças ou adolescentes. Atualmente no Brasil, os principais grupos de imigrantes, eles são motivados por catástrofes, como os haitianos e bolivianos, refugiados de guerra, como sírios, senegaleses e nigerianos, e crise econômica, como os venezuelanos. Também existem grupos de imigrantes que vêm para o Brasil para empreendedorismo, como os chineses e coreanos, que migram para o Brasil para abrir comércio, principalmente nas capitais. Então, de acordo com os dados da OBMigra, a cidade que mais recebeu migrantes no ano de 2020 foi a cidade de Boa Vista, totalizando 138 mil migrantes. Em segundo lugar, ficou a cidade de Manaus, que recebeu 12,6 mil imigrantes. Então, a maior parte desses imigrantes eram venezuelanos e haitianos.
Então, agora a gente passa para o segundo tópico, que são crianças imigrantes. Os motivos que fazem crianças de forma individual ou com suas famílias a migrarem são perseguições, conflitos, causas naturais e tráfico de pessoas, incluindo a comercialização infanto-juvenil. Também podem migrar para encontrarem condições de vida melhor ou até mesmo para terem uma educação parecida com a de outras crianças. Essas crianças, elas podem ser migrantes desacompanhados, quando migram sem um adulto, migrantes separados, quando migram com adultos que não possuem poder familiar ou representação, e podem também migrar com suas famílias. E qualquer uma dessas formas de migração, ela pode representar um luto para essas crianças, uma vez que elas são separadas do universo com o qual elas estavam acostumadas a conviver. Então, o número de 31 milhões de crianças migrantes no início de 2020, que foi apresentado no tópico anterior, ele aponta que a cada 8 migrantes, um é criança ou adolescente. Isso implica que 14% de todos os migrantes mundiais são crianças. Um relatório produzido pela Unicef em 2016 aponta que 25,8 mil menores de idade e desacompanhados dos pais alcançaram a rota entre o Mediterrâneo e a Itália no ano de 2016. E esse número equivalia a 91% das crianças imigrantes. E no Brasil, os principais grupos de crianças que frequentam a educação infantil são de países do sul global, destacando países como a Venezuela e o Haiti. Então, passamos agora para o terceiro tópico, que é o direito da criança ao acesso à educação. Então, disposta no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação ela aparece como um direito inerente a todos os seres humanos, devendo ser fornecida gratuitamente nos graus elementares e fundamentais. A educação fornecida, ela deve também promover a tolerância, a compreensão e a amizade entre todas as nações. E ela atuará junto com as Nações Unidas em prol da paz. Então, constitucionalmente, o direito à educação, constitucionalmente eu digo aqui no Brasil, o direito à educação, ele encontra amparo nos artigos 6º, 205 e 206. E, em suma, esses artigos, eles apontam que a educação ela é um direito social e, por esse motivo, é um dever do Estado garantir a sua implementação. E aponta também que a educação ela deve visar o desenvolvimento da pessoa e deve primar pela igualdade de acesso e a permanência na escola. Então, a gente vai para o próximo tópico, que é o direito da criança imigrante ao acesso à educação. Então, as matrículas de alunos estrangeiros nas escolas brasileiras, elas duplicaram nos últimos 8 anos. E a maioria dessas matrículas ocorreram em instituições públicas. Então, além dos marcos legais que foram mencionados acima, observa-se o artigo 3º e 4º da Lei de Imigrações, e esses artigos eles apontam que a gente deve sempre primar pela igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros. Então, a criança migrante, ela possui uma dificuldade além, porque ao chegar no Brasil, ela pode ter passado por diversas situações hostis, como, por exemplo, violência física, psicológica, situações de guerra, perseguições políticas, religiosas, raciais, de gênero, e também extrema vulnerabilidade social. E tais situações podem gerar alguns problemas na criança e no adolescente, como, por exemplo, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, dificuldades psicológicas, de comportamento. Então, dessa forma, ter paciência e compreender a situação da criança e do adolescente, falar suave, pausadamente, com um vocabulário de fácil entendimento, se torna uma atividade que deve ser praticada constantemente pelos educadores. Então, o Conselho Nacional de Educação publicou no dia 13 de novembro de 2020 a resolução número 1. E tal medida assegura a crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio o direito de matrícula nas escolas da rede pública de educação básica brasileira. E essa matrícula ela deverá ocorrer sem mecanismos discriminatórios.
Ainda, a supramencionada resolução, ela determina que as escolas elas devem organizar procedimentos para o acolhimento dos estudantes imigrantes, segundo diretrizes de não discriminação, prevenção ao bullying, ao racismo e à xenofobia, não segregação entre alunos brasileiros e não brasileiros e a capacitação de professores e funcionários, sobretudo também práticas de inclusão e práticas de atividades que valorizem a cultura não brasileira e a oferta de ensino de português como uma língua de acolhimento. Então, apesar do sistema para a efetivação da matrícula de imigrantes ser facilitado, as escolas públicas elas ainda não possuem um sistema pedagógico capaz de integrar essas crianças. Então, passamos para o último tópico do artigo, que são metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil. Então, muitas das crianças presentes nas escolas, elas possuem uma atitude quieta, elas não se comunicam com colegas, com professores e ficam em silêncio ao máximo. Tudo isso com o objetivo delas não serem vistas e não chamarem a atenção. Essa invisibilidade, ela é desejada por eles, visto que muitos não querem chamar atenção por conta da sua situação migratória ou até mesmo para não sofrerem preconceitos. Então, o grupo Diaspótiques, Migrações Transnacionais, Comunicação Intercultural, ele realiza um trabalho voluntário na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com crianças e com mães equatorianas. E por meio desse contato, o grupo ele consegue orientar, com as suas limitações, é claro, os professores dessas crianças que participam das atividades, auxiliam com palestras e cursos de formação, tudo pensado no melhoramento da integração da criança e do adolescente nas escolas. Outro exemplo que a gente pode trazer como forma de integração é o, é o do trabalho realizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Infante Dom Henrique, situado no bairro Canindé, na cidade de São Paulo. Então, desde 2012, a escola ela trabalha com formas de integração dos alunos imigrantes, visto que esses somam 1/5 dos alunos matriculados na escola. Então, além de todas as placas de orientações estarem em 4 idiomas, português, espanhol, árabe e inglês, a cada 15 dias a escola ela mantém um projeto denominado Escola Apropriada, que reúne todos os alunos imigrantes ou descendentes de estrangeiros para discutir assuntos relacionados à sua situação. E de acordo com a professora e criadora do projeto, Roseli Marchetti Honório, o mais incrível do projeto é que essas crianças elas se sentem migrantes e descobriram que não há inferiores e superiores, que todos são iguais e que a migração é um tema presente na vida de todos. Então, com a realização desse trabalho, pode-se concluir que os atuais fluxos migratórios e também o elevado número de crianças migrantes mostram como os estados estão despreparados para lidarem com esse tipo de situação. Então, não há questionamentos acerca da existência de leis assistenciais para essas crianças, porém, na prática, elas ainda não funcionam. Falta infraestrutura, falta qualificação de professores para lidarem com as crianças que são diferentes, mas, acima de tudo, faltam políticas públicas e interesse do governo brasileiro em lidar com essa situação, inserindo nas escolas de forma obrigatória metodologias adequadas para o ensino das crianças imigrantes. Então, uma metodologia que deveria ser adotada com mais frequência é a inserção dos pais, mães ou responsáveis dessas crianças na escola e levar os responsáveis para o ambiente escolar, encontrar uma forma de se comunicar com eles e repassar as necessidades das crianças, a importância de incentivar esses alunos a falarem o português, sem, claro, esquecer da sua língua materna, para que assim eles possam participar de forma efetiva do novo ambiente em que se encontram. Então, portanto, é clara a necessidade de melhoria do sistema de ensino fundamental no Brasil, no que diz respeito, nesse momento, às crianças imigrantes, e não adianta apenas garantir o acesso desses alunos à escola. É necessário que essa educação seja efetiva e que consiga alcançar aquilo que se deseja, porque muitas vezes os alunos vão para a escola, mas eles apenas estão ali de corpo presente, porque eles não entendem o que é falado para eles, eles não conversam com ninguém. Então, é importante salientar
o quão é importante a criação de medidas que façam com que esses alunos se sintam acolhidos. Então era isso, obrigada pela atenção de todos e até mais.